Olá, pessoal! A nossa aula de hoje vai falar sobre o primeiro reinado e a Constituição. Este conteúdo está na página 120 da apostila 5. Consolidada a independência, o maior desafio enfrentado durante o primeiro reinado foi o de construir um Estado nacional, ou seja, organizar um governo centralizado e soberano sobre um território e seus habitantes. Uma das mais importantes providências tomadas no início do primeiro reinado foi a convocação de eleições para a formação de uma Assembleia Constituinte. A função da Assembleia Constituinte era de elaborar, discutir e aprovar uma Constituição para o Brasil. Então, passado aí as questões do Tratado de Paz, quando após ele foi realmente consolidada a independência do Brasil e reconhecida pelos países vizinhos, era hora de começar a pensar na primeira Constituição. Então, para isso, o Império resolveu formar uma Assembleia Constituinte. Essa Assembleia Constituinte, ela iria o quê? Resolver quais seriam as leis que constariam na Constituição do Brasil. Lembrando que, para o Império, essa Constituição deveria ser organizada baseada em um governo centralizado e soberano sobre o seu povo e os seus habitantes. Mas aí é que veio um grande problema. Grupos com opiniões divergentes sobre o poder a ser atribuído a Dom Pedro I dificultaram o trabalho da Assembleia Constituinte. Um grupo conhecido como sendo de portugueses, ligado ao imperador Dom Pedro, defendia a maior concentração de poderes e atribuições nas mãos do imperador. Já o grupo dos brasileiros defendia uma monarquia que estabelecesse limites de poder ao monarca. Então, sobre as relações de poder aí, nós ficamos num grande impasse na hora da elaboração da Constituição. Existia um grupo de portugueses que achava que o Dom Pedro deveria ter mais liberdade para exercer, né, os seus comandos, as suas ordens. E já o grupo dos brasileiros achavam que ele deveria ter, sim, né, uma liberdade. Porém, essa liberdade deveria ter um certo limite de poderes. Então, aí foi o maior impasse na hora de realizar as leis da Constituição. E aí, o que aconteceu? Em desvantagem em meio a essa discussão, o imperador Dom Pedro dissolveu a Assembleia encarregada de elaborar a Constituição brasileira e, em 25 de março de 1824, ortogrou a primeira Constituição do Brasil. Então, o que é ortogou? Gente, nós dizemos que uma Constituição ela é outorgada quando ela é imposta aos cidadãos e elaborada sem a participação do povo, sendo o resultado da vontade de um único governante. Então, o que o Dom Pedro fez? Já que ninguém chegava num acordo, ele falou assim, se vocês não chegam no acordo, eu chego. Não vai fazer mais, vai fazer agora do meu jeito, as leis são essas, pronto, e acabou. Foi mais ou menos isso que aconteceu, tá? E aí, em 1824, foi que entrou em vigor, né, durante todo o processo monárquico e sofreu apenas algumas alterações. Então, a nossa Constituição, nossa primeira Constituição, ela surgiu em 1824, ela foi outorgada por Dom Pedro, ou seja, ela foi imposta aos cidadãos sem a participação do povo devido a essa divergência de ideias que a Assembleia Constituinte teve. A Constituição de 1824 estabeleceu um governo monárquico, hereditário e constitucional, com uma organização política e administrativa centralizada. Então, a nossa monarquia ela era, sim, hereditária, ela iria passar de pai para filho, porém ela não era absolutista, ela era constitucional, ela era baseada nessa Constituição que foi criada, tá? Ela tinha uma organização política administrativa centralizada ali no monarca. Bom, o que nós tivemos aí, como ficou a organização dos poderes segundo a Constituição de 1824? Nós tínhamos o poder legislativo, que era exercido pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, e era encarregado de legislar, ou seja, fazer as leis. Então, a gente tinha um grupo que foi incumbido de fazer as leis, chamado Poder Legislativo. Nós tínhamos o Poder Executivo, que era exercido pelo imperador, auxiliado pelos seus ministros, e era o poder encarregado de aprovar ou vetar as leis propostas. Então,
O legislativo fazia as leis, mandava para o imperador. O imperador ele tinha o quê? O poder de aprovar essas leis ou vetar, proibir. Tinha também o poder judiciário, exercido pelos juízes e pelos tribunais, que tinha como função administrar a justiça na sociedade, garantindo o cumprimento de normas e leis judiciais ou constitucionais. Então, o poder judiciário era aquele que julgava, né, os casos da nação, do território. Então, era o que? Eram os tribunais, eles tinham que administrar a justiça dentre a sociedade de acordo com a lei. E o poder moderador. Ele era exercido pelo imperador e estava acima dos outros poderes. Através do poder moderador, o imperador controlaria e regularia os poderes legislativo, executivo e judiciário. Então, o poder moderador era o quê? Era o rei já comandando esses outros poderes. Ele, o quê? Ele moderava aí o que era permissível ou não permissível e poderia o quê? Opinar a respeito deles. Além da organização dos poderes, a Constituição de 1824 determinou outra importante característica da política monárquica, o voto censitário. O direito ao voto censitário era baseado na renda dos cidadãos, ou seja, para poder candidatar-se ou votar, o cidadão deveria comprovar um determinado valor de renda. Esse sistema eleitoral excluía a maioria da população brasileira do direito de escolher seus representantes. Então, alguns representantes, eles eram escolhidos pelo povo, mas não por todo o povo. O povo deveria ter uma renda padrão para poder participar disso. Então, somente essas pessoas com renda participavam desses votos censitários, que era uma opinião, né, geral de como poderia se melhorar as coisas naquela época. Então, resumindo, com a consolidação da independência, né, o foco do primeiro reinado era constituir um Estado nacional, ou seja, um governo centralizado e soberano. A Assembleia Constituinte foi criada para elaborar e discutir a Constituição do Brasil. Diante do impasse entre brasileiros e portugueses em relação aos poderes e atribuições do imperador, Dom Pedro dissolveu a Assembleia e ortogou, impôs a Constituição de 1824. Na Constituição de 1824 foram organizados os poderes legislativo, executivo, judiciário e moderador, além do voto censitário, que era baseado de acordo com a renda dos cidadãos. Bom, então foi assim que surgiu a nossa primeira Constituição. Eu espero que vocês tenham entendido e até a nossa próxima aula.